Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. A matéria de hoje ela analisa um ponto que não foi discutido diretamente por nós aqui no canal até agora. A pergunta é: a Alemanha está prejudicando a posição da Europa na Ucrânia? E eu faço outra pergunta e dou a resposta que eu acho que é a resposta correta. A Alemanha está ao lado da Rússia nessa disputa? E eu digo que sim, que ela está. Agora vamos analisar essa matéria e vamos dando a nossa opinião durante a análise. Bom, começa com a seguinte chamada. A recusa da Alemanha em fornecer assistência militar à Ucrânia desconcertou muitos de seus aliados europeus e da OTAN. Se Berlim não adotar uma postura mais ousada e inequívoca em relação à Rússia, isso prejudicará os esforços de dissuasão do Ocidente. O que eles estão falando aqui? Em primeiro lugar, que a Alemanha nem sequer permitiu ao Reino Unido que utilizasse o espaço aéreo da Alemanha para levar os equipamentos do Reino Unido até a Ucrânia. Eles tiveram que desviar por fora, do espaço aéreo alemão. Em segundo lugar, que eles estão dizendo que a Alemanha deveria ter uma postura mais ousada e inequívoca em relação à Rússia, ou seja, ela também deveria, segundo a opinião desse artigo aqui, estar enviando equipamentos para a Ucrânia para dissuadir a Rússia. Mas ela não está fazendo e, na minha opinião, não fará tão facilmente, porque não é interesse da Alemanha uma disputa com a Rússia. Primeiro, porque ela tem sim interesses econômicos através do Nord Stream 2, que nós falamos já há muito tempo aqui, nós viemos falando sobre esse gasoduto e oleoduto que traz energia desde a Rússia até a Alemanha. Eles já tinham o Nord Stream 1, que passava então por território polonês, mas agora eles trouxeram através do mar o Nord Stream 2 e isso acaba facilitando porque eles não precisam pagar pedágio para nenhum país no caminho. Então tem esse interesse financeiro, mas também tem um interesse ideológico, na minha opinião, porque a Alemanha e a Rússia eles têm atualmente um certo alinhamento em algumas ideias, não totalmente, não toda a Alemanha. Existe uma parte da Alemanha que é mais conectada a essa vertente liberal e globalista, Mas existe uma parte da Alemanha que está se alinhando sim com essa quarta teoria política de Dugin, que é encampada pelo Putin. Então eu vejo que a Alemanha está sim alinhada atualmente, pelo menos a vertente mais forte da política alemã, com a política russa. E não vejo ela se alinhando com os Estados Unidos e demais países para dissuadir a Rússia, a não ser que um fator muito forte dissuada a ela, que a empurre, que a obrigue a se colocar contra a Rússia. Mas de momento não vejo isso acontecendo. Aí eles começam a matéria dizendo assim: para quem devo ligar se quiser ligar para a Europa? Disse que o Henry Kissinger teria perguntado, para deixar claro, quando era secretário de Estado, ou seja, quem era o interlocutor da Europa, ele se perguntava. Nas últimas 6 semanas, quando o presidente russo Vladimir Putin mais uma vez ameaçou a Ucrânia, eles dizem aqui, portanto, a Ordem de Segurança Europeia, alguém pode se perguntar para quem ligar quando quiser ligar para a Alemanha, justamente porque a Alemanha não é um país com uma opinião única, existem mais vertentes de interesse dentro da Alemanha. E mesmo aqueles que têm uma ideologia mais liberal e ocidental, no sentido liberal, no sentido do Partido Democrata norte-americano, mesmo estes ainda têm um fator que é o interesse econômico. Eles têm aí o Nord Stream 2, que a Alemanha vai ganhar muito com isso. Então, mesmo aqueles que talvez ideologicamente se voltassem para o liberalismo ao estilo democrata, Partido Democrata norte-americano, estão ficando mais quietos agora. Um dos perigos de um governo de coalizão, especialmente um novo, é que às vezes o canto previsível de notas diferentes pelo ministro das Relações Exteriores, ou ministro da Defesa, ou chanceler, não se harmoniza em um som comum, porque vários sons diferentes na política alemã. Seria melhor e apresentaria a mais forte dissuasão possível se a Alemanha fosse mais vocalmente solidária com os aliados da OTAN e os princípios de segurança europeus neste momento? Claro,
É o que ele diz, né? Só que nós temos que lembrar que a Ucrânia ela não faz parte da OTAN, então a Alemanha não teria a obrigação de se alinhar à Ucrânia nessa disputa com a Rússia. Ela não teria essa obrigação legal que as cláusulas da OTAN imprimem. Então ele continua dizendo, é embaraçoso que o primeiro governo liderado pelo social-democrata, desde Gerhard Schröder, que desde então se tornou uma espécie de oligarca adotado por Putin, esteja obstruindo a ajuda à Ucrânia? Certo. Então ele está aqui condenando veementemente essa vertente alemã que se alinha à Rússia. E não devemos nos esquecer que quando houve aquele acordo durante a Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra Mundial, eles dividiram a Alemanha. Então, havia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A própria Angela Merkel, que era o chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha até então, ela vinha da Alemanha Oriental. Então as pessoas, muitas coisas não entendiam por que ela fazia isso ou fazia aquilo, mas nós vemos que não só ela, como outros políticos, inclusive esse que está no poder agora, estão alinhados bastante com aquela vertente que dominava a Alemanha Oriental. Não necessariamente comunista no estilo clássico, né? Porque o comunismo naquele estilo ele praticamente não existe hoje no mundo, ele morfou, usando uma palavra que não existe, ele alterou totalmente o que ele era originalmente, mas essa luta ainda contra o Ocidente capitalista, que também não é mais capitalista ao estilo antigo, porque o capitalismo também morreu, agora que os grandes capitalistas do mundo, os multibilionários e talvez até trilionários, né, porque não se sabe a fortuna de certos elementos, se já não chegou aos trilhões de dólares, né, porque estes próprios supercapitalistas querem destruir o capitalismo, e estão fazendo, para impedir que as massas, né, de classe média ou até a classe mais alta do povão, né, consiga crescer nesse mundo. Então, tanto o comunismo quanto o capitalismo já não são mais a mesma coisa. Tudo se modificou. E parece que aquilo que era muito bom no passado, hoje é que está nos oprimindo. Vamos continuar acompanhando para ver se é isso mesmo, mas as coisas estão se encaminhando para este lado. Mas quer você atribua isso, diz a matéria, a delírios persistentes sobre quem é Putin ou simplesmente a um mercantilismo amoral, não se deve se preocupar muito com a posição alemã ocasionalmente desbocada. Quando o empurrão chegar, a Alemanha ficará com os aliados se Putin decidir invadir novamente. Então ele está dizendo que haverá uma força, um empurrão que obrigará a Alemanha a se alinhar com o restante da Europa Ocidental. E esse empurrão, eles estão insinuando aqui, virá obviamente dos Estados Unidos, né? A força por trás disso. Os Estados Unidos, inclusive, já disse que se a Rússia não fornecer mais o gás que impediria os alemães de se acabarem, né, suas vidas congelados, então os Estados Unidos poderia fornecer. Não devemos nos esquecer que os Estados Unidos ainda precisariam completar um gasoduto e oleoduto de forma mais eficiente vindo dos Estados Unidos para a Europa, e não podemos nos esquecer, não podemos nos esquecer também que esse gás ou óleo viria muito mais caro dos Estados Unidos do que está vindo agora da Rússia, simplesmente por conta da distância, né? Mesmo que não fosse os problemas de extração de gás e combustível nos Estados Unidos, a própria distância já causaria uma dificuldade no sentido de encarecer o fornecimento desse combustível. Então, diminuir as tensões com a Rússia requer aumentar a escalada militar europeia, assistência indireta à Ucrânia e sanções incapacitantes prontas para desencadear contra o agressor. Esses devem ser mordazes com a negação da tecnologia ou o uso do euro como arma financeira. A Alemanha, como a potência mais importante na Europa, está telegrafando o silêncio, ou seja, a Alemanha está em cima do muro e, por um lado, ela não ajuda a Ucrânia, ela não fornece nem o espaço aéreo para que o Reino Unido e outros países vão até a Ucrânia para fornecer equipamentos, e, por outro lado, ela também
não ajuda a Rússia em muita coisa, então ela está em silêncio, ela está neutra, digamos assim, né? Mas nós sabemos que o muro pertence, nesse caso aí, à Rússia, então ela está no muro porque no momento ela preferiria estar ao lado da Rússia, pelo menos nesse aspecto, e essa é a minha opinião, claro. E tem mais uma situação, nós sabemos que Ucrânia e Polônia, elas são países altamente conservadores, e por serem conservadores, e são dos poucos países conservadores da Europa ainda, cristãos, né, eles acabam ficando em um fogo cruzado entre essa quarta vertente, ou a quarta teoria política do Dugin, aí, né, que é uma coisa meio que requentada aí do comunismo, do fascismo, a mistura de tudo, né, e o liberalismo dos globalistas ocidentais, né? Então, no fim das contas, a Ucrânia e a Polônia, elas estão aí em maus lençóis e só estão sendo auxiliadas pelos Estados Unidos e Reino Unido, que são frontalmente contrários a esse tipo de ideologia que está no país ucraniano e polonês, só estão sendo auxiliados porque o interesse do Reino Unido e dos Estados Unidos, principalmente, é confrontar e derrubar a Rússia. Caso contrário, eles entregariam de bom grado a Polônia e a Ucrânia nas mãos de Vladimir Putin. Então a situação da Polônia e da Ucrânia não é muito fácil. Por outro lado, eles estão com isso conseguindo equipamentos de defesa e de ataque, desses que em outros momentos seriam seus inimigos, né, ideológicos, Rússia e Estados Unidos, Estados Unidos e Reino Unido, nessa vertente liberal ao estilo do Partido Democrata dos Estados Unidos, e isso poderá os auxiliar no futuro, né, embora não seja algo que os vá garantir nada. Imagine se eles forem novamente atacados pelos dois lados. Por enquanto não estão sendo, como eu já falei, por mero interesse. Então eles dizem assim: a paz da Alemanha não depende de boas relações com Moscou, depende da resistência do leste e do norte da Europa e da disposição dos contribuintes dos Estados Unidos em subscrever. A União Europeia tem cartas fortes para repelir a agressão da Rússia. Eles falam muito em agressão da Rússia, enquanto a Rússia diz que ela apenas gostaria que a OTAN não colocasse nukes na fronteira da Rússia com a Ucrânia, porque isso está os colocando em vulnerabilidade. Então eles sempre teriam, segundo Putin, respeitado esse distanciamento, essa independência da Ucrânia, mas eles não querem e não poderiam permitir colocar-se em vulnerabilidade. E aí nós vemos que a Alemanha, de uma certa maneira, concorda com isso. Nós vimos um almirante que disse que o mundo deveria respeitar a Rússia, que é um país já com uma tradição muito antiga. Ele falou que Putin tem de ser respeitado, por que não respeitar o país? E aí no dia seguinte ele teve de se demitir, porque a Alemanha, queira ou não queira, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda está nas mãos daqueles que venceram a Segunda Guerra. Mas nós vemos que ela está meio que mostrando aí uma face de rebeldia, querendo se libertar das mãos daqueles que controlaram a Alemanha desde então. Enquanto que a Ucrânia, embora se mostre aí, mais conservadora e cristã, de uma certa maneira está de forma mais disfarçada, mas está caindo nas mãos desses antigos controladores. Bom, nós vamos continuar acompanhando. O artigo aqui ele continua, ele é grandinho. Vou deixar ele na descrição para vocês analisarem ele com toda a calma, com todas as informações ainda disponíveis. Aqui são bastante as informações. E caso vocês achem interessante, eu peço que comentem alguma coisa nos comentários aí do vídeo. Isso sempre ajuda o canal a desenvolver um pouco mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.